depois. Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça, com a paz de Jesus. É um enorme prazer estar aqui, participar dessa festa tão bonita. Deixa eu só me organizar aqui. E quero agradecer ao pastor Ilquias o carinho, toda a generosidade, me trazendo aqui para estar com vocês e celebrar com vocês o aniversário desta igreja. Eu vi o pastor Ilquias sentado nas costas de uma cadeira, isso há alguns séculos atrás, vocês viram no vídeo. Não deixem ele fazer isso de novo, ele ganhou um pezinho e depois ele cai, machuca, né? Faz dodói. E aí fisioterapia, essas coisas todas. Né? Quantos atleticanos nós temos aqui hoje à noite? Eu sou atleticano, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, que inclusive fica no bairro de Campinas, que é o bairro onde está localizada a minha igreja. E ontem à noite fiz um tour pela cidade e conheci os 3 estádios. Conheci o estádio do Atlético, conheci o estádio do Coritiba e conheci o estádio do Glorioso Paraná. Exatamente. Soube informações privilegiadas, soube que Paraná deverá voltar a jogar em 150 anos, algo assim. Brincadeira, brincadeira. Gente, vamos lá. Pastor Ilquias sabe que eu prego muito, eu não sei como eu vou fazer, então eu gostaria de falar mais, de brincar mais, mas vamos prosseguir. Abra sua Bíblia em João 3, verso 16. Talvez você nem precise ler esse texto nas Escrituras, porque é muito conhecido. Eu tenho utilizado como versão bíblica a nova versão transformadora, a NVT. Eu não sei quantos conhecem, eu recomendo de coração, é uma leitura muito acessível, muito fácil, muito moderna, ao passo que é bastante fiel ao texto original, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja Batista Lindóia, parabéns pelos 40 anos de triunfo. Deus permitindo, nestas festividades, pelo Jubileu de Rubi, 40 anos, Jubileu de Rubi. Portanto, Deus permitindo, hoje e nas próximas 3 mensagens, nós investiremos nosso tempo juntos, refletindo sobre as palavras de João 3,16. Minha intenção nestes dias é reafirmar com vocês a joia do Evangelho. A joia do Evangelho de Jesus Cristo, que é para nós batistas o grande tesouro da igreja, o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, ela é produto do Evangelho, a igreja nasce do Evangelho. O Evangelho dá a luz aos crentes, que por sua vez compõem igrejas, comunidades locais, portanto o Evangelho produz a igreja é produto do Evangelho. Uma vez produzida pelo Evangelho, a igreja se torna a guardiã e a proclamadora do Evangelho. Então, a igreja, ela é produto do Evangelho e, ao mesmo tempo, ela é protetora e proclamadora do Evangelho. Igreja Batista Lindóia está fincada aqui há 40 anos como produto do Evangelho para proteger e para proclamar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, simultaneamente. Mas a pergunta fundamental é a seguinte: qual evangelho? Qual evangelho produz a igreja? Qual evangelho a igreja deve proteger, preservar? Qual evangelho a igreja deve proclamar? Há tantos evangelhos, gente, hoje. Já havia diferentes evangelhos nos dias de Paulo, imaginem hoje. E se você tem dúvida de que nos dias de Paulo já havia
falsos ou evangelhos concorrentes, fake news não é nada novo. Fake gospels, fake evangelhos já existiam. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, deixe-me te mostrar o que Paulo diz. 1 Coríntios 15, o grande capítulo sobre a ressurreição. Versículo 1, Paulo diz: agora, irmãos, quero lembrá-los do evangelho. Preste atenção, ele está escrevendo para uma igreja. Crentes. Imagine Paulo chegando aqui, a Igreja Batista Lindóia, dizendo a vocês, poderia soar até como ofensa. Espera aí, pastor. Apóstolo Paulo, nós somos uma igreja de Cristo. O Senhor, inclusive, organizou essa igreja. Mas Paulo escreve dizendo, eu quero lembrá-los das boas novas, do Evangelho, que lhes anunciei anteriormente. Há necessidade da igreja ser lembrada do Evangelho, constantemente. Vocês receberam as boas novas, vocês receberam o Evangelho, e nelas permanecem firmes. Há necessidade de permanência, naquilo que se ouviu, naquilo em que se creu. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Agora ouça. É esse evangelho que vocês creram quando eu preguei, esse evangelho que vocês estão permanecendo firmes nele. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Paulo não está pregando que crente perde salvação. Paulo está dizendo que a perseverança do crente no evangelho apostólico é a prova de que ele foi salvo. E Paulo está dizendo que já havia gente crendo em evangelhos que não era o evangelho que ele havia anunciado. E por estarem crendo naquele falso evangelho, Paulo está dizendo, a fé dessas pessoas era vã, inútil. Você tem noção, gente? Fé vã, inútil. Já existia evangelhos falsos nos dias de Paulo. E hoje? Gente que falava em nome de Jesus. Gente que pregava Jesus. Imagine hoje. E aí, ele resume o que é o evangelho no verso 3 e no verso 4. Ele diz, eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. O que é o evangelho, Paulo? Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Percebeu, gente? Se era importante reafirmar o evangelho já na era apostólica, imaginem como deve ser necessário reafirmar o evangelho neste nosso tempo. É por isso que chamo sua atenção nestes dias de celebração, esse jubileu de Rubi, 40 anos, para junto comigo, vocês e eu, nós reafirmarmos a verdade do evangelho, tal como está em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não é exagero afirmar que este é um dos textos mais conhecidos e mais amados da Bíblia, se não for o texto mais querido que nós temos na Bíblia. Penso que esse texto é o primeiro que todos nós cristãos memorizamos. É o primeiro que certamente, prontamente recitamos quando nos pedem para dizer um versículo de cor. Diga um versículo de cor. Alguém levanta e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente conhece, a gente ama, a gente sabe de cor, e aí mora o perigo. Porque familiaridade
traz riscos. A familiaridade com esse texto faz a gente perder o que há de tão profundo e verdadeiro nestas palavras. A familiaridade é um perigo para a gente. Você tem noção disso? Eu fui pastor em Campinas, São Paulo, por 13, quase 14 anos, e eu sou de Goiânia. E quando eu viajava para Goiânia e voltava nas férias, as minhas multas eram todas na reta final, 10 quilômetros restantes para chegar em Campinas. Familiarizado com a estrada, tranquilo, cansado. E vinham 3 multas, às vezes, na sequência. Meu carro tinha um book de fotos, de multas. A familiaridade faz a gente perder o encanto pela beleza das paisagens. Vocês moram numa cidade linda, Curitiba. Eu tenho certeza que vocês não têm noção disso mais. Tão familiarizados que estão. Pastor Nildo me trazendo do aeroporto, minha esposa e eu passamos, e ele falou: pastor, aqui é uma favela. Eu olhei: favela? Vocês estão vendo favela? Não tinha lixo no chão. Eu conheço favela, já tive em favelas, aliás, não pode se dizer isso, é comunidades. E vocês estão tão familiarizados com a beleza de Curitiba, vocês não têm noção mais de quão bela é a sua cidade. A gente está tão familiarizado com João 3,16 que a gente não tem noção da beleza e da profundidade desse versículo, que eu julgo ser o coração da Bíblia. O nome que nós estamos dando a essa série de mensagens é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho. Por quê? Porque o conteúdo deste versículo nada mais é do que um resumo maravilhoso, um resumo maravilhosamente completo do Evangelho de Cristo. Esse texto, na verdade, é um extrato concentrado do Evangelho. É a suma, o resumo da mensagem da graça de Deus que salva o pecador. Evangelho vem do grego evangelion. Timothy Keller, ele fala que esse termo evangelion diferencia a mensagem do cristianismo de todas as outras religiões. Por quê? Evangelion eram as boas notícias, as boas novas dos grandes eventos do momento ou da história. Por exemplo, no mundo antigo, Evangelion da vitória do exército na guerra. A boa notícia da vitória do exército na guerra. Evangelho da ascensão do novo rei. A boa notícia da ascensão do novo rei. Mas não era apenas isso. A boa notícia, o Evangelion, transformava completamente a vida do cidadão que ouvia o Evangelion, a boa notícia. Os novos fatos requeria de quem estava ouvindo aquele Evangelion, requeria dele uma mudança completa de atitude. Atitude essa que deveria passar a se encaixar com a boa notícia que se estava ouvindo. Dessa forma, Evangelion, ou Evangelho, é a notícia, ouça bem, gente, é a notícia do que Deus fez para chegar até nós e nos levar até Ele. Nós cantamos muito de alegria, nós celebramos alegria, e fizemos bem em celebrar alegremente este momento, cantarmos com júbilo de alegria diante do Rei Jesus. Mas nós evangélicos somos tão rápidos para esquecer o que de fato custou para que tivéssemos esse acesso diante de Deus. Evangelho não é conselho do que se deve fazer para se chegar até Deus. É o inverso. Evangelho é o que Deus fez em Cristo para nos levar até Ele. Pedro entendeu isso.
Abra em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha o que Pedro diz. Esse é o João 3,16 de Pedro. 1 de Pedro 3,18. Olha o que Deus fez para nos levar até Ele. Pois Cristo, diz Pedro, também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Cristo, embora nunca tenha pecado, Ele morreu pelos pecadores. Com qual propósito? A fim de conduzi-los a Deus. Evangelho é a boa notícia do que Deus fez para nos conduzir de volta a Ele. Portanto, essa mensagem, a mensagem do Evangelho, diferencia a nossa fé, diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Nós temos o Evangelho, a boa notícia da graça de Deus. Então, que notícia é essa de Deus para nós? João 3,16 nos revela a essência dessa mensagem evangélica. João 3,16 é um extrato concentrado do Evangelho, é a essência do Evangelho. Observação, gente, muito importante. Nem tudo que é importante sobre o Evangelho está aqui em João 3,16. Há muito mais sobre o Evangelho. A glória de Deus não está estampada em João 3,16. Doutrinas caras do Evangelho não estão aqui. A doutrina da eleição, do chamado eficaz, da regeneração, da justificação, a doutrina da santificação, a doutrina da morte expiatória de Cristo, nada disso está aqui em João 3,16. Essas verdades, entre aspas, ausentes de João 3,16, nós teremos que recorrer a outros textos bíblicos, por exemplo, Romanos 8, 28 a 30, e tantos outros. No entanto, o que está inserido aqui em João 3,16 é tão preciosamente essencial, é tão precisamente definido, é tão poderosamente simples, que eu arrisco dizer, não há outro versículo tão ou mais importante para um resumo do Evangelho do que João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero desembrulhar esse versículo nestes dias com vocês. Por causa de tanta familiaridade, a gente não enxerga mais a beleza de João 3,16. Eu quero ver com vocês 4 coisas aqui. Primeira, o risco de perecer. Segunda, a prova de amor de Deus. Terceiro, a exigência de fé. E quarto e último, a promessa de vida eterna. Tudo aqui em João 3,16. E ao provar cada verdade deste versículo, mensagem após mensagem, hoje e nas próximas 3 mensagens, minha oração é que todos nós, você e eu, escute, todos nós possamos sorver e saborear a doçura que é o Evangelho. Cada uma dessas 4 verdades sobre as boas novas de Cristo, o Evangelho, cada uma delas é indescritivelmente grande. Cada verdade é imensamente profunda, é infinitamente importante para a nossa vida, para o ministério desta igreja quarentenária. Essas verdades são indiscutivelmente, as verdades de João 3,16 são indiscutivelmente mais essenciais do que qualquer outra na sua vida, adolescente, idoso, meia-idade. João 3,16 resolve crise de meia-idade. João 3,16 resolve conflito de juventude, de adolescência. João 3,16 faz o velhinho morrer feliz. João 3,16
É fundamental para nós. Portanto, que Deus nos chacoalhe e nos acorde para a imensidão, para a grandeza, para a profundidade, para a importância, para a seriedade, para o esplendor da suprema verdade que está revelada aqui em João 3,16. Que o Senhor torne este versículo real para você, para mim, para nós. Que o Senhor torne esse versículo mais real do que qualquer outra coisa que tocamos com as mãos. Mais real do que qualquer som que ouvimos, qualquer cheiro que sentimos, qualquer sabor que provamos e sensação que nós experimentamos. Que o Senhor dê a você, essa tem sido minha oração desde que eu comecei a pensar em pregar sobre isso aqui. Que o Senhor dê a você o sabor espiritual das verdades de João 3,16. Porque as verdades aqui são um tipo de mel espiritual. Como é que você descreve o mel para alguém? Já provou o mel? Como descrever o mel, por exemplo, para alguém que não tem papilas gustativas? Lembrando que as papilas gustativas são as responsáveis pelo reconhecimento do sabor das diferentes substâncias. Aliás, como você descreve o gosto, o sabor para alguém? A única forma de alguém se persuadir de que o sabor do mel é doce e de que a doçura do mel é real, a única maneira de você convencer alguém é deixando essa pessoa provar do mel por ela mesma. É provando que se vê o sabor do mel. É provando que se sente o sabor do mel. E esse provar e ver é obra do Espírito Santo. Por isso o ministério de intercessão desta igreja, antes do culto começar, é fundamental, é obra do Espírito Santo, porque é o Espírito quem acorda, quem faz reviver a nossa alma para as verdades espirituais de João 3,16. Esse quase 500 mil de pessoas que esteve aqui ao longo desses 40 anos, todas que foram salvas, tocadas, redirecionadas na vida, tudo isso foram milagres, quase 500 mil milagres, porque é obra do Espírito Santo, o convencimento, a abertura do coração, dos olhos. Foi Jesus quem disse para Nicodemos, em João 3, capítulo 3, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai enxergar a glória do reino de Deus. A salvação é obra do Espírito, é avivamento, é despertamento, é consagração, é fervor. Então, por favor, eu espero que agora já, enquanto você me ouve, você já tenha entendido a necessidade que você e eu temos de interceder para que eu, você e aquele que você ama e ainda não provou, possa provar e ver a doçura do Evangelho, conforme está aqui em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda sobre o sabor, deixe-me falar para aqueles que já provaram do Evangelho, mas não estão sentindo o sabor do Evangelho. Muita gente, ao longo da caminhada cristã, acaba perdendo as papilas gustativas da alma. Não sente mais sabor pelo Evangelho. Você sabia, por exemplo, que para os apreciadores de café realmente sentirem o gosto do café, eles têm que degustar o café sem açúcar? Sabia disso? Isso mesmo, gente, beber café sem açúcar ou sem adoçante, para você realmente sentir o sabor. Por quê? Porque as nossas papilas gustativas, elas percebem primeiro o sabor do açúcar e também acentuam o sabor do açúcar, anulando alguns dos principais sabores do café. Então, a sua vida inteira, você tomou café com açúcar, você tomou açúcar.
com café. Você não provou o café de verdade. Dessa forma, gente, dizem os especialistas, a maioria dos apreciadores de café passam a vida inteira bebendo café e não degustam do sabor do café, se for com açúcar. É por isso que em alguns estabelecimentos, você já foi, você pede um café, aí vem, geralmente numa bandejinha, vem lá a xícara de café, adoçante para quem gosta. E aí do lado vem o quê? Um copinho de água com gás. E um chocolatinho. Eu já vi com esses olhos que a terra há de comer. O sujeito saca 2 saquinhos de açúcar lá dentro, 2, 3 às vezes, 15 gotas de adoçante, pega o chocolate, joga lá dentro, mistura, virou pirão de baiano, pega a colher, adivinha? Põe dentro do copinho. Ele pensa que aquela aguinha é para enxaguar a colher. Bicho bobo, como diz lá em Goiânia. Não é esse o ritual. Açúcar, longe. Adoçante, piorou. Para que serve a água com gás? Os baristas, os especialistas dizem, olha, se o café é bom, você vai tomar antes a água com gás. Por quê? Porque a água com gás, ela vai aguçar as papilas gustativas, deixando-as prontas para o café. Aí você bebe a aguinha com gás. Guarda o copinho, pega a xícarazinha, toma o café. Aí você pega o chocolatinho, por quê? Porque você provou notas do café e o chocolatinho que você vai pôr depois, ele vai aguçar outras notas do café. É uma ciência, é uma arte. Agora, se o café for ruim, você taca açúcar. Você taca chocolate, você mistura, põe a colher no copinho. Vocês sabiam disso? Pois bem, gente, a minha oração é que o Senhor Deus, pela palavra, a água da palavra, limpe todo e qualquer sabor que esteja impedindo você de sorver e de saborear o Evangelho de Cristo. Está condensado aqui em João 3,16, e que o Espírito Santo desperte, dilate as papilas gustativas da alma de todos nós e que o realce, e que o Espírito realce o sabor do doce Evangelho de Deus no nosso coração, que já está tão açucarado pelos prazeres deste mundo. Nosso coração já está tão açucarado que a gente já não sente mais o gosto do Evangelho. É por isso que há igrejas, e tantas igrejas, por esse Brasil e mundo afora. Se você tirar o açúcar, elas morrem. Elas não vão gostar do sabor do café. Elas não vão gostar do sabor do Evangelho. Como é triste constatar que há igrejas, por esse Brasil afora, que não tem mais paladar para o Evangelho. Minha oração é que você reforce o valor desse sabor, recobre ele, se for o caso, ou que você talvez receba pela primeira vez esse sabor. A verdade sobre João 3,16, para nós hoje à noite, é bem simples. Provavelmente uma das coisas mais importantes para nós sabermos em toda a nossa existência nesta vida. Qual é a verdade? Você e eu, todos os demais cidadãos deste planeta, nós pereceremos se nós não depositarmos nossa fé exclusivamente em Jesus Cristo. Na vida e na obra de Jesus Cristo. Agora, depositar a fé. O que é crer? Espero falar sobre isso. Mas hoje, eu quero que você entenda que a parte de Cristo, você perecerá. Todos pereceremos. E essa é uma das coisas mais duras, mais controversas no mundo em que a gente vive. Como é que você diz para alguém
que o único caminho, a única verdade, a única vida possível, do contrário, você perece, dizer isso neste mundo é loucura. Então, o que é perecer? Por que nós precisamos... Por que nós pereceremos se nós não crermos em Cristo? Por quê? É justo Deus fazer isso? O que é perecer? Por que todos nós vamos perecer se nós não crermos em Cristo? E terceiro, qual é a utilidade de uma notícia assim tão ameaçadora, pastor? Num mundo onde você jamais buscaria atrair pessoas dizendo, ou você abraça isso, ou você vai para o inferno. Pensa na radicalidade que é o cristianismo. Qual é a utilidade disso num mundo hoje cheio de maquiagens, de filtros, o mundo do Instagram? Chega Jesus e diz, se você não crer no Filho, você já está condenado. Gente, isso é terrível. Qual é a utilidade disso? Então vamos lá. Primeiro, o que é perecer? O verbo perecer, que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é perecer? Perecer é um daqueles verbos cuja definição dos dicionários, além de não ser suficiente, pode até estragar o sentido real da palavra de acordo com a Bíblia. Por exemplo, perecer, se você abrir o Aurélio, dicionário, você vai ler assim, perecer, deixar de existir, ter fim, acabar, findar, morrer, ser destruído, assolado ou devastado. Ou seja, gente, pela definição pura e simples de Aurélio, perecer significa exatamente aquilo que a maioria das pessoas pensa. Morreu, acabou. Mas à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, perecer está longe, infinitamente longe de ser morreu, acabou. Em primeiro lugar, perecer é estar sob a ira de Deus. Nós, meu povo, só podemos cantar aqui alegremente, como fizemos no início, porque há alguém sobre quem a ira de Deus foi despejada. Meu Deus, por que me desamparaste? O Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomou sobre si a ira de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa, por exemplo, cantar em celebração e alegria diante de Deus. Você não pode jamais cantar da alegria que é viver na presença de Deus, sem se esquecer de que perecer é estar sob a ira de Deus, e você só não estará sob a ira de Deus se você tiver crido em Cristo. Olha o que Jesus diz, João 3,18. João 3,18. Não há condenação alguma para quem crê em Cristo. Não há condenação para quem crê. O que significa crer, repito, nós vamos estudar. Todo aquele que nele crê. Mas não há condenação para quem crer em Cristo. Mas quem não crê em Cristo já está condenado. Gente, essa é a coisa mais louca que esse mundo pode ouvir. Fala isso para os seus colegas lá na escola. Fala. Vira para ele e fala, olha, se você não crer em Cristo, não é que você será condenado, você já está condenado por não crer no Filho único de Deus. A questão bíblica, portanto, não é simplesmente morrer, mas morrer sob a condenação de Deus. Isso é terrível. A ira de Deus já está sendo demonstrada para todo mundo ver, e o Fantástico, a Rede Globo, a mídia chama de fúria da mãe natureza. Já viram isso? A mãe natureza está com raiva, porque a gente está tratando ela mal.
Ela está reagindo à nossa maldade contra ela. É o que dizem. A mãe natureza. Mas se você falar, não, não é isso. De fato, nós não temos sido bons mordomos da criação que Deus nos deu. Nós não estamos cultivando o jardim como deveríamos. Isso traz sim consequências. Os mais preocupados com a ecologia no mundo inteiro deveriam ser os cristãos. Mas isso é outro assunto. O que de fato a gente vê não é a mãe natureza com raiva e ira. O que a gente vê é Deus já derramando as taças da ira dele sobre a humanidade pecadora. É o que está em Apocalipse. As taças da ira de Deus. Na forma de pandemias. Na forma de catástrofes naturais. O mundo já está sob a ira de Deus e vai piorando. E quem não crer no Filho de Deus já está sob a ira de Deus. João 3,36. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você tem consciência de que quando você acorda cedo e atravessa as ruas da cidade, todos aqueles que caminham e não estão crendo em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele? É isso que Jesus está dizendo, não sou eu, não é Paulo, é Cristo. João, inspirado por Deus, ensina que se nós somos impedidos de perecer, é por causa do amor de Deus que nos resgata da ira de Deus. Perecer, portanto, significa permanecer sob a ira de Deus por se recusar a crer no Filho único de Deus. Isso torna missões urgentes. O mundo já está condenado e temos que ir atrás de resgatar as ovelhas de Cristo. Segundo, perecer é tormento eterno. João, que escreveu o Evangelho que a gente está lendo, João 3,16, ele também escreveu o Apocalipse. Olha o que ele viu e escreveu, Apocalipse 14:10. Leia comigo, Apocalipse 14:10. Falando da ira despejada nos dias do fim. Beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Meu povo, perecer não é como alguns acreditam e pregam, morreu, acabou. Perecer é permanecer existindo eternamente em tormento ardente no inferno. Sabe quem mais falou de inferno na Bíblia? Sabe quem foi? Não foi Paulo, não. A gente acha que Paulo é bravo, né? Quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Faz uma busca. Hades, lugar dos mortos. E Jesus está dizendo, olha, o Cordeiro de Deus é a expressão do amor de Deus que salva os que creem no Filho. Salvam eles da ira de Deus. Por isso que é boa notícia. Sabe qual é a boa notícia do Evangelho? É que você pode ser salvo da ira de Deus. Se você tirar a ira de Deus do negócio, acabou a boa notícia. Boa notícia para quê? Qual é a boa notícia? Nós fomos salvos da ira de Deus. Perecer é tormento ardente. Terceiro, perecer é separação da glória de Deus. E nós buscamos glória, gente. A gente vive atrás de glória. Ninguém vive sem alguma glória. Glória é a beleza. Glória é aquilo que é aprazível para os olhos, para o tato, para o nosso cheiro, para o paladar. Glória é aquilo que a gente sente, percebe de belo, de maravilhoso. Por isso que você escolhe casar com alguém bonito, alguém glorioso.
Por isso que você escolhe morar no melhor lugar possível, vestir a melhor roupa possível, passar o melhor perfume possível. Ninguém vive sem glória. E perecer é separação da glória de Deus. 2 Tessalonicenses 1:9, Paulo escreveu: eles serão punidos com a destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Quando Samuel, meu filho, era pequenininho, eu tentando explicar para ele o que era o inferno, ele era bem pequenininho. E aí eu virei para ele e falei, eu e Cris, peguei a Cris, falei, Cris, vamos sair, vamos embora, vamos deixar o Samuel aqui em casa, sozinho. O Samuel, não, ele vai ficar sozinho. Saímos. Não vou ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Imagina uma criança, pai dizendo isso com toda seriedade. Poxa, pastor, você é mau, hein? Eu queria que ele entendesse desde cedo o que é a separação da glória de Deus. Você precisa fazer esse exercício. Volte a ser criança. E se veja sozinho, sem papai, sem mamãe, no mundo. Perecer é isso, é você ser separado da gloriosa presença de Deus Pai. Aqui neste mundo, Deus se revela de milhares e milhares de maneiras a cada dia. Apesar de toda a ira já sendo derramada, há vislumbres ainda de graça. A gente desfruta de momentos de refrigério. A pandemia veio, a pandemia foi, ceifou vidas. Mas a gente hoje pode, de algum modo, dizer, oh Deus, obrigado, passou. Não é assim? A gente ainda prova da graça de Deus nesse mundo. No inferno, porém, os que perecem serão cortados de toda a gloriosa presença de Deus. E sabe o que vão experimentar no inferno? Apenas a ira de Deus. Em quarto lugar, perecer é castigo irreversível e eterno. Em João 3,16, perecer é o oposto de vida eterna. Perecer é perecer eternamente, separado de Deus. E Jesus fala disso. Vocês estão achando às vezes que Paulo é duro, João às vezes interpretou errado o que Jesus estava dizendo? Ouça o que Jesus mesmo disse em Mateus 25:46. Jesus diz em Mateus 25:46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna, disse Jesus. Essa é a boa notícia hoje à noite para você. Essa é a boa notícia que a Igreja Batista Lindóia tem para anunciar. Há uma maneira de você escapar da ira de Deus. Todo aquele que em Cristo crer não perece, ele tem vida eterna. Além de eterno, o estado de perecimento é irreversível. Você ouve Jesus contar a parábola do filho pródigo, ou melhor, a parábola do rico e do Lázaro. Lá em Lucas 16:26, Jesus diz que há uma barreira, um abismo intransponível entre a vida eterna e o castigo eterno. Ninguém conseguirá atravessar de um lado para o outro e vice-versa. O que é perecer? Perecer significa permanecer sob a ira de Deus, sofrer o tormento ardente, eterno e irreversível do justo castigo de Deus. Perecer é a separação eterna da glória de Deus. Que grande momento, ouça o que eu estou dizendo, não há coisa mais importante do que isso. Que grande momento é este para você fugir da ira de Deus. Hoje pode ser o dia aceitável do Senhor para você. 2 Coríntios 6:2, pois Deus diz, no tempo certo, eu o ouvi, no dia da salvação, eu lhe dei socorro. Este é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. A notícia maravilhosa de João 3,16 para você e para mim e para nós é que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça,
mas têm a vida eterna. A segunda pergunta: por que perecermos? Por que nós vamos perecer se nós não crermos em Cristo? A Bíblia, gente, a resposta bíblica mais simples para essa pergunta é que todos nós pecamos. E por isso nós fomos destituídos, nós fomos separados da glória de Deus, Romanos 3, 23. Todos pecamos e nós não alcançamos o padrão da glória de Deus, Romanos 3, 23. E em Romanos 6, 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, isto é, a paga do pecado é perecer eternamente. Então deixa eu te dizer, por que a gente vai perecer? Tem a ver com dosimetria. Imagine um juiz que está julgando a causa de um estupro de uma criança, um estupro horrível, seguido de morte. E o juiz ouve aquilo e os jurados e a dosimetria, chega a hora do juiz emitir a sentença. E a sentença foi, sim, culpado, pena, 100 cestas básicas e 1 ano de trabalho social limpando as ruas de Curitiba. Como é que você ia se sentir com uma pena dessa em face de um crime tão horrível? Agora veja, a glória de Deus é o que há de mais valioso nesse universo. E nós tripudiamos essa glória, nós pisamos nisso, nós viramos as costas para Deus. Nós escolhemos viver o nosso próprio caminho. Nós escolhemos um caminho de morte. Os pais talvez se identifiquem com isso. Sabe aquele filho, aquela filha que você fez tudo por ele a vida inteira, deu do melhor, se sacrificou, se endividou para colocar nas melhores escolas, dar o melhor plano de saúde, dar a melhor condição de vida. E o moleque, lá em Goiás fala moleque, aqui é piá, né? E o piá entra em casa, sai de casa, põe o pé sujo no sofá, não está nem aí para você, não te agradece. Como é que você vai se sentindo como mãe, como pai? Poxa, não há reconhecimento nisso. Nós fomos feitos para provarmos dessa fraternidade, para encontrarmos prazer em dizer muito obrigado, em ouvir muito obrigado, mas nós viramos as costas para Deus, a gente usa esse mundo maravilhoso que Deus criou como um adolescente com o pé sujo em cima do sofá e que não está nem aí. Não é você que lava, não é você que limpa. Nós fizemos isso com a glória de Deus. E Deus seria injusto se a dosimetria da pena pelo pecado fosse aquém de eternamente. Porque Deus é eternamente e infinitamente glorioso. É por isso, então toda vez que você ficar assim, pensando, qual é a realidade do inferno? Você tem que fazer, por que inferno? Que Deus é esse que cria inferno? Lembra da figura do juiz. Você ficaria nervoso, bravo, você ia querer fazer justiça. Você ia querer virar um justiceiro se os juízes do nosso país, de repente, começassem a aplicar penas muito aquém quando comparados ao crime. Ou eu estou falando besteira? É até ser com um filho seu. É até ser com alguém que você ama. Deus seria injusto se diante de tanta glória, infinita glória, o que nós fizemos com a glória dele, se ele simplesmente dissesse assim, não, tudo bem, varresse para debaixo do tapete. E Deus então se viu num dilema. Como que ele vai resolver isso? Porque ele é justo. Ele não pode deixar de ser justo, mas ele também é amor, ele também é graça. Aí vem a cruz. Na cruz, Deus estampou diante do mundo sua justiça. O que eu disse eu cumpro. O salário do pecado é a morte. Meu filho unigênito
vai morrer. E todo aquele que nele crê, olha o amor, não vai perecer, vai ter vida eterna. É por isso que nós perecemos, se não crermos, porque o crime que cometemos, que você cometeu, que eu cometi contra a glória de Deus, é infinitamente absurdo. Deus não seria justo se Ele não tivesse resolvido o problema do pecado. E a última coisa, qual é a utilidade de uma notícia tão ameaçadora, gente? Qual é a utilidade de perecer? Para que falar isso? O ponto de Deus, o ponto da Bíblia, o ponto de Jesus, do Evangelho de João, não é assustar, não é impor medo, não é impor terror. É apontar um caminho de paz e de salvação na hora do medo. Imagine você passeando com a família, visitando montanhas, e não tivessem sinais que dissessem, olha, adiante, cuidado, ao precipício. E você nem vê, você pisa e cai. Imagina, você caminhando. Mar, você vai ao mar, vai nas férias, vai para a praia, paga caro, aquele pacote de 36 vezes a perder de vista. E chega lá e o mar revolto e ninguém avisa que tem tubarões. Ninguém chega numa praia cheia de tubarões e a placa dizendo, cuidado, não pode nadar, tubarões. Ninguém chega dizendo, pô, mas esse governador desmancha prazer, hein? Para que pôr essa placa aqui, tubarões? É para você não ser engolido, bicho bobo. Entra lá, pisa lá naquele mar. Cuidado, mar profundo à frente. Por que nós temos esses sinais? Isso é amor, isso é cuidado, é dizer, não entre. Se você entrar, o tubarão te come. Se você prosseguir, você cai e morre. Essa advertência na Bíblia é porque a condenação já está pesando sobre quem não crê. É o amor de Deus. É a forma de Deus dizer, não entre, tem tubarões, não prossiga, você cai, não continue, você perece. Você não teria amor pelo seu filho se o visse correndo com uma tesoura, doidinho para enfiá-la na tomada de 110 volts. É pior o choque de 110 do que de 220. Menino, que bonitinho, ele vai enfiar na tomada. Não vamos, deixa ele brincar, mamãe, deixa. Pô. Frita, vira bacon diante dos seus olhos. A gente ri, mas é uma tragédia. E vem Deus e diz, Deus não é um desmancha-prazer. Ele é amoroso, ele ainda anuncia, ele ainda avisa. John Newton compôs um dos hinos mais lindos e famosos da igreja, Amazing Grace. E no nosso HCC 314 está Preciosa Graça de Jesus. Olha o que diz, preciosa graça de Jesus que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça, ouça a segunda estrofe. Porque longe de querer impor medo, quando João 3,16 fala que tem um caminho para você não perecer, João 3,16 quer salvar seu coração do medo. Olha a segunda estrofe. A graça, então, meu coração do medo libertou. Ó, quão preciosa salvação, a graça que me outorgou. John Newton compôs assim no belo. Depois você dá um Google e entra no YouTube e veja esse hino, Amazing Grace, por aquele conjunto Il Divo. Coisa mais linda. Mas antes de John Newton se converter, ele nasceu em 1725, ele se tornou um capitão dos mares, traficante de escravos. Converteu-se depois de uma série de perigos terríveis que o chocaram, ele quase morreu num naufrágio em alto mar, e aquilo, Deus começou a trabalhar na vida dele, olha, ele quase pereceu em alto mar, e aí um dia ele foi caçar na Irlanda. Caçar, e aí ele conta, enquanto eu subia num barranco, carregando minha espingarda pendurada às minhas costas,
a espingarda disparou, raspando meu rosto, tão rente foi o disparo que a pólvora queimou o canto do meu chapéu. John Newton interpretou essas experiências como a forma de Deus atraí-lo, ensinando-o a temer. Ele creu e compôs Amazing Grace. E na versão em inglês, a segunda estrofe é ainda mais linda, permita-me ler, tradução livre. Foi a graça que ao meu coração ensinou temor, e a graça dos meus medos me libertou. Quão preciosa aquela graça a mim pareceu, na hora em que meu coração creu. Eu encerro dizendo, existe o risco de perecer. Esse perigo é real, mas você pode sair daqui seguro, crendo em Cristo Jesus, glorificando Deus em sua vida, admirando a glória de Jesus. Volte comigo, eu quero terminar com esse texto. Volte comigo em 2 Tessalonicenses 1. Olha como você pode sair daqui seguro. Olha como Paulo complementa João 3,16. 2 Tessalonicenses 1, 9, e a gente vai ler até o 10. Eles serão punidos com destruição eterna. Por quê? Porque a dosimetria do pecado merece condenação eterna. Porque foi cometido contra a glória eterna de Deus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá a glória do seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito de Cristo. Creia no testemunho de Cristo, creia no Evangelho e você será salvo da perdição eterna. Não queira correr o risco de perecer. Sem Cristo você perecerá. Cristo viveu a vida perfeita, Ele cumpriu a lei, tomou o seu lugar na cruz, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou. Creia nesse Evangelho. Proteja esse Evangelho. Pregue esse Evangelho. O risco de perecer é real. E a única forma de você não perecer é crendo em Jesus Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus querido, que o Senhor pegue esses 5 pães e 2 peixinhos. Multiplique essa mensagem. E que o Senhor mesmo encontre aquele coração que aqui à noite, hoje, aquele coração temeroso, aflito, que foi convencido de que perecer é uma realidade. Mas que se ele ou ela se arrepender de ter vivido até aqui na própria força, usando de Deus para os seus próprios benefícios. Se houver arrependimento, se houver fé, o Senhor mesmo, pela graça, o Senhor restaura e salva da sua própria ira. Porque Jesus foi colocado naquela cruz, sobre ele foi despejado a ira do Senhor. Ele é a propiciação pelo nosso pecado. Ó Deus, não permita que se saia daqui hoje à noite sem arrependimento e fé. Que agora mesmo ali onde estão, possa ver aquele jovenzinho, ou aquela senhora, ou aquele homem, ou aquela mulher, dizendo diante do Senhor no próprio coração: eu me arrependo, eu creio, livra-me, Deus, de perecer.
Eu recebo Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que morreu no meu lugar. Ó Deus, permita que haja orações assim aqui, agora, hoje à noite. Mas permita também, promova também no coração dos crentes um reviver, um recobrar da grande e bela notícia de que nós em Cristo fomos salvos da ira de Deus. Que haja amor por esta mensagem, prazer, deleite e desejo de proclamá-la. Porque o Senhor Jesus é muito claro, meu Deus. Quem não crê no Filho de Deus já está condenado, a ira de Deus permanece sobre ele. Esse mundo está sob a ira de Deus. E a única maneira, Pai, de restaurarmos esse mundo é anunciando o Cordeiro de Deus. E aqui está a Igreja Batista Lindóia, há 40 anos, fazendo isso. De Lindóia para os confins da terra. Que o Senhor mantenha esta igreja na senda do Evangelho, amando a mensagem da cruz, abraçando a mensagem da cruz, protegendo a mensagem da cruz, anunciando a mensagem da cruz, para que todo o que em Cristo crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Senhor. Nós oramos, pedindo que a graça de Jesus, o teu amor e a comunhão do teu Espírito estejam sobre nós, o teu povo aqui, espalhados pela terra e para sempre, até que Jesus volte, para estabelecer seu reino eterno. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Paz.